Bom dia a todos e muito obrigado pela participação. Eu sou Eduardo Góes, TRI da Rede Demil. Estamos começando mais uma live de resultados e hoje vamos falar dos números do quarto trimestre do ano de 25. Conosco estão Sambir Marca, CEO, e Rita Carvalho, CFO e diretora de RI. Fiquem à vontade para enviar as perguntas através do Q&A e no final da apresentação vamos responder as dúvidas enviadas. Essa live será transcrita e disponibilizada no nosso site, assim como a apresentação completa. Agora eu passo a palavra para o Sam. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela participação, por participar com a gente aqui da divulgação dos resultados do quarto TRI, e do ano. Vou começar com o primeiro slide. Mostra aí os principais highlights do quarto TRI, mas o resto da minha apresentação vai focar mais no que a gente fez desde o IPO. Em 2025, a gente completou 5 anos de capital aberto. Eu acho que é legal prestar contas da nossa evolução durante esse período. Falando do quarto TRI, a gente teve uma evolução de 78% do nosso EBITDA versus o quarto TRI de 24, mesmo tendo aberto em torno de 19 lojas no quarto TRI, essa pressão que a gente sabe que acaba fazendo no início da rampagem das lojas novas. Mesmo assim, a gente conseguiu entregar um baita de um crescimento do EBITDA. Nosso Omnichannel segue pegando tração versus o quarto tri do ano anterior e, obviamente, ajudado também por Monjaro, a gente aumentou a venda em valores absolutos em 120% e ele passa a representar quase 13% da nossa receita bruta. A nossa venda média por loja madura atingindo quase R$ 875.000, um acréscimo de 10% em relação ao quarto tri de 2024, muito superior à inflação do período. E quando a gente olha para a venda mês mais lojas, a gente cresce 19% versus quarto tri, e lojas maduras crescem 14,9%, porque algumas lojas entraram já a mais, entraram na base de maduras. Por isso a diferença da variação do faturamento médio por loja versus o crescimento total de lojas maduras. Aqui é bacana quando a gente compara no ano a ano, a área de atuação que a gente tem, que é aquele azul um pouco mais escuro. O azul mais claro é o Brasil, verde é a Abrafarma, e aí a gente sabe que tem um peso muito grande das principais redes do Brasil, que vão muito bem. Mas nesse período, exceto antes de 2021, que a gente ainda sofreu aí um pico, um repique de pandemia, em todos os outros anos a Demil conseguiu entregar um crescimento significativamente maior do que o mercado da nossa área de atuação, e também versus a Abrafarma. Acho que é um ponto bacana para a gente estar destacando aqui. No próximo slide, um pouco de timeline, né? 2020, o nosso IPO, em 2021, alguns pontos mais importantes aqui, expansão do mix por loja, saindo de 7.400 para 9.900. A gente teve um trabalho, eu diria, inovador aqui para a companhia, uma estratégia de pricing completamente diferente do que a gente vinha praticando até então e que deu muito certo. E a gente teve a implementação do nosso sistema de frente de loja, que, sem sombra de dúvida, nos últimos anos tem ajudado bastante a gente ser mais produtivo e atender o nosso consumidor de uma forma ainda mais assertiva. Em 2022, a gente começou a nossa jornada Omni, é um pouco atrasado em relação aos outros, mas a gente tinha oportunidades maiores para estar focando a companhia, que isso se traduziu nesse crescimento todo que a gente viu. Marcas exclusivas em 22 já começa a ter um peso bastante interessante em relação ao autosserviço, quase 9%, e a gente teve o relançamento do nosso CRM. Em 23 a gente completa 10 anos de varejo, a gente assume a 11ª colocação no ranking da Abrafarma de faturamento. Em 23 a gente abriu 30 novas lojas também, né? Em 2024 a gente começa a ver a aceleração do nosso Omnichannel. A gente revisita o projeto que garante mix, sortimento e abastecimento dos SKUs de RX. Isso trouxe um investimento em capital de giro importante, mas teve um resultado fundamental no nosso crescimento de faturamento médio por loja. Nesse ano, a identificação da nossa receita no CRM atingiu os 95%,
que foi muito importante para que a gente pudesse ter ações cada vez mais assertivas com os nossos clientes, e ainda mais com os nossos clientes fiéis. Foi o terceiro ano de crescimento expressivamente superior ao de mercado. Em 2025, a gente atinge o número de 300 lojas, né? Com a nossa expansão entregando um ROIC médio de 30%. Mato Grosso passa a ser o novo vetor de crescimento. Vários recordes operacionais foram entregues em 2025. Pelo terceiro ano consecutivo no ranking de IBEVAR como uma das redes mais produtivas do país. E na pesquisa da Advantage, que é basicamente a visão dos fornecedores em relação à rede varejista, qualidade da operação, qualidade dos planos de ação, a forma de interagir com os fornecedores, a gente foi eleita a segunda melhor do Rio de Janeiro. E para 26, a gente tem o nosso guidance de 40 novas lojas, seguir na evolução da jornada digital, CRM cada vez mais focado nos clientes fiéis, de aumentar essa base, e seguir escalando com rentabilidade. Agora, olhando mais um slide, a gente vê a evolução da nossa base de 197 para 300 lojas, ou seja, 50% a mais, isso muito concentrado nos últimos 3 anos. E a gente começa a ver Mato Grosso ganhando uma importância, quando a gente sai de 7 para 14, a gente dobrou a nossa presença lá. E em tanto Rio quanto Brasília, a gente aumentou em quase 50% para um lado, um pouquinho menos para o outro, mas reforçando bastante a participação e o market share da D1000 nas áreas em que atua. No próximo slide, a gente vai poder ver um pouco como isso vem se refletindo na nossa venda média por loja. De 20 para cá, a gente cresceu 60% no nosso faturamento médio por loja. Isso é uma qualificação operacional, resultado de várias iniciativas para que isso acontecesse. A nossa venda média por loja madura atingindo R$ 830 mil em 2025. É um número bastante importante. Quando a gente pega o quarto tri, é maior ainda. Marcas exclusivas batendo 12% de participação, e nesse período de 2020 a 2025, dobrando o seu faturamento em valores absolutos. E Omnichannel saindo dos 6% e hoje namorando o duplo dígito, já com 250 milhões de faturamento no ano. Indo agora para a receita bruta total da companhia, tendo crescido 140%. A gente fez o IPO com um faturamento de 1,72 bi, e ano passado a gente entregou quase 2,6 bi. A margem de contribuição em torno de 8,5%. Lembrando que as lojas novas pressionam de alguma forma um pouco esse resultado. Aqui a gente chama margem de contribuição, é o EBITDA a nível loja, antes das despesas de sede, né? Quando a gente olha para o gráfico do EBITDA, a gente sai de 21 milhões e atinge 103 ano passado, 380% de crescimento no período, sem sombra de dúvida, um feito bastante importante. Já entregando 4% de EBITDA, tendo crescido quase 10% a nossa margem EBITDA nos últimos anos. E o lucro líquido atingindo quase 40 milhões, óbvio que teve uma certa pressão de despesa financeira com a taxa de juros atual e um incremento na depreciação também fruto da nossa expansão acelerada. O que eu queria mesmo falar, acho que são esses os principais pontos. Acho que a partir de agora a gente tem mais no detalhe o quarto tri e o ano com a Rita. E eu continuo aqui para tirar qualquer dúvida que surja. Mais uma vez, obrigado aí por estarem participando da transmissão com a gente. Obrigada, Sami. Bom dia, pessoal. Obrigada por participarem aqui mais uma vez da nossa call de resultados. Vamos falar um pouquinho do quarto trimestre de 2025 e fechamento do ano de 2025. Começando aqui pela receita bruta no quarto tri, que cresceu 20,4% em relação ao ano passado, né? E aí algumas alavancas importantes aqui para esse crescimento. O Sami já comentou ali no speech dele, né? Mas o Omni crescendo aí 20%, 120%, desculpa. A gente tem o amadurecimento, né, da nossa expansão, que também contribui de forma muito significativa aí para o crescimento de vendas.
Nós temos também, né, isso vem ganhando participação aí veio ganhando participação ao longo de 2025, o crescimento de vendas, né, de produtos relacionados aí da classe GLP-1, chegou a 15% de participação nas nossas vendas no quarto tri de 25, né, contra 6,6% no ano passado. E também as nossas marcas exclusivas, né, os produtos das nossas marcas exclusivas também vem crescendo aí num ritmo muito bom, cresceram 23,5% nesse quarto tri, o que ajuda bastante no incremento de vendas, né? E aqui lembrando que a gente fechou o quarto trimestre com 67% da nossa base de lojas sendo lojas maduras, né? Então a gente tem um potencial aí importante de lojas, né? De base de lojas ainda para amadurecer e para atingir os níveis de venda que a gente espera aí na maturidade, né? Quando a gente olha o ano fechado, a gente cresce 17,5% em vendas em relação a 2024, e aqui tendo o impacto aí do primeiro semestre do ano, né, do ano passado, especialmente os primeiros 4 meses, né, que foram bastante desafiadores aí no início de 2025. Pode passar, Edu. Quando a gente abre o crescimento de vendas aqui no quarto trimestre, a gente vê que a gente tem um impacto positivo aí das nossas lojas novas, né? Mas com pelo menos um ano aí de faturamento, a gente cresce 19% em mesmas lojas, mas a gente tem um impacto bastante significativo aí de crescimento nas nossas lojas maduras, né? Que cresceram 15% e que nos ajuda muito na diluição de despesas e na melhora da rentabilidade da companhia. Pode passar, Edu. Olhando aqui a venda média loja, e aqui é venda média consolidada, tá? Com toda a nossa base de lojas, a gente chegou aí a quase R$ 800 mil no quarto tri de 25, contra R$ 714 mil de venda média no ano passado, né? Crescendo 11% em relação ao ano anterior. Lembrando que aqui a gente tem 19 lojas abertas ao longo do quarto trimestre, né? Então, essa abertura de lojas, ela leva, né, a nossa venda média um pouco para baixo, num primeiro momento, né? A gente teve, eu acho que ter tido aí uma venda média muito parecida, né, um pouco menor do que o terceiro tri, eu acho que é um dado importante, porque a gente tem, quando comparado aqui, olhando, né, um trimestre imediatamente anterior, a gente tem 19 lojas a mais e uma venda média um pouco menor, né? Quando a gente olha o ano, a venda média ficou em R$ 755 mil, um crescimento de 5% em relação ao ano passado, também aí o impacto dos primeiros meses do ano, né? Pode passar, Edu. Olhando a venda média só em lojas maduras, né? A gente tem um crescimento importante, a loja madura aí por todas as alavancas que eu comentei, cresce em 10,4%, chegou a 874 mil, né? A gente vem perseguindo o aumento de venda média em todas as nossas lojas, né? A gente chegou aí em lojas maduras, né? Lojas que faturam acima de R$ 1 milhão já representa 28% da nossa base de lojas maduras, isso vem crescendo e é um foco importante da companhia a gente continuar crescendo a nossa venda média, principalmente quando a gente olha só a base de lojas maduras, né? Aqui a gente já vê que quando eu olho para um trimestre imediatamente anterior, a gente tem evolução, né? Quando eu olho essa base de lojas mais antigas. Olhando ano contra ano, ano fechado, a gente cresce 5,5% aí também, em razão, né, dos primeiros meses do ano, que foram mais desafiadores. Pode passar. Olhando aqui a nossa evolução, abrindo por categorias, a gente já vinha, né? O Sami comentou ali no speech dele o projeto de RX, então a gente já vinha ao longo dos últimos anos aí, principalmente desde o ano passado,
aumentando, né, buscando aumentar a participação de medicamentos no nosso mix total. A gente já vinha aí com 42% do nosso mix, 43% mais ou menos, de participação de medicamentos de marca no nosso mix total. Isso acelerou ainda mais, né, aumentou ainda mais com o incremento de vendas aí, de GLP-1, né? A gente chegou a uma participação de medicamentos no quarto tri de 47,5%, e a gente, quando olha o crescimento por categoria, e olhando, né, e comparando com o nosso mercado de atuação, a gente vê que a gente cresce tanto na visão quarto tri contra quarto tri, quanto na visão 25 contra 24, a gente tem um crescimento maior, né? Em algumas categorias, bem maior do que o nosso mercado de atuação, né? RX foi o principal destaque aqui, a gente tem um crescimento importante em genérico também, pela venda e entrada de novas moléculas, né? Na linha de OTCs também, aqui a gente tem uma contribuição importante aí de marca exclusiva, principalmente em vitaminas. E a categoria de não medicamentos, a gente também cresce 9,6 contra 7,3 do mercado no quarto tri e 8,4 contra 5,8 das nossas regiões de atuação, quando a gente olha o ano fechado. Pode passar, Edu. Max, que são as nossas marcas exclusivas, a gente teve lançamento de 83 produtos ao longo do ano passado. Esses lançamentos ficaram bem equilibrados aí ao longo dos trimestres. A gente não só investiu em produtos de categorias que a gente, de categorias que a gente já tinha, né? Como Minimum, Mise e Go Nutri, mas também a gente lançou 3 marcas novas, né? Nós lançamos a marca Bonevi, que é uma marca mais voltada para a conveniência. A gente lança também a marca The Fresh, que é uma marca voltada para higiene bucal, e a gente lança, no início do ano passado, a marca Vicen, que é uma marca mais voltada para produtos de saúde. Então, esses lançamentos vêm contribuindo também para o crescimento da companhia. Quando a gente olha a evolução financeira aí de vendas em marcas exclusivas, que é o próximo slide, pode passar, Edu. A gente vê que a marca exclusiva, né, a venda desses produtos continua ganhando espaço dentro do nosso salão, que é o autosserviço, né? A gente sai de uma participação aí de vendas em marcas exclusivas de 11% no quarto tri do ano passado, para 12,5% de participação no autosserviço esse ano. Aqui a gente acha que é mais fair olhar o crescimento e a evolução das nossas marcas exclusivas comparado com o autosserviço, que é de fato aonde a gente tem a presença dessas categorias, né? Então, um crescimento de 23,5% aí ao longo do quarto trimestre, que é o mesmo percentual de crescimento praticamente que a gente tem aí quando a gente olha 2025 contra 2024, a gente chega a 142 milhões de reais de faturamento, com uma participação de 12,3% de marcas exclusivas dentro do nosso autosserviço. Pode passar, Edu. Vendas Omni, a gente continua ganhando tração, a gente vem investindo bastante nos nossos canais proprietários, né? No ano passado, no início, mais final de 24, início de 25, a gente relança os nossos aplicativos, a gente melhora consideravelmente a jornada, né, a experiência de compra do nosso cliente. Com isso, a gente já chegou aí no quarto trimestre a 44% de participação da venda, né, via os nossos aplicativos. Então, a gente vem experimentando uma evolução bastante significativa de vendas através do nosso app, aumentando aí em 32% em instalações do nosso app, quando a gente compara, né, com trimestres imediatamente anteriores, continua evoluindo bem, né, tanto em número de usuários quanto em acessos à nossa plataforma, né? O nosso programa de afiliado também, que são parceiros, né, que vendem os nossos produtos, com plataformas que vendem aí os nossos produtos, também continua acelerando. A gente teve uma evolução de 640% aí em vendas quando a gente olha o quarto tri,
e 219% quando a gente compara 25 contra 24, com uma taxa de conversão muito boa, né? 9% é uma taxa de conversão muito boa. Além disso, a gente também evoluiu bastante em vendas através de WhatsApp. Quando a gente olha o quarto trimestre, a gente teve um aumento de vendas de 155% em relação ao quarto tri, e com ticket médio muito bom, né? Um ticket médio aí de R$ 340 no quarto tri, que é um incremento de 64% em relação ao quarto tri do ano passado, além da evolução também de vendas no marketplace, né? Através de vendas nos super apps, a gente também continua evoluindo, né? Já era uma venda forte e continua evoluindo bastante. Acho que a jornada que a gente vê aí para 2026 é continuar principalmente focado em melhorar cada vez mais a experiência do nosso consumidor e fazer com que cada vez mais os nossos canais proprietários sejam utilizados, né? Nos ajuda bastante na recorrência, nos ajuda bastante no ticket médio também e na fidelização do nosso cliente. Pode passar. E aí, com isso, a gente tem um lucro bruto de 205 milhões no quarto trimestre de 25, a gente cresce 18% em relação ao quarto tri de 24, um excelente crescimento. A gente sai de uma margem de 29,8 no quarto tri do ano passado para 29,2 neste quarto tri de 25. A gente já tinha visto, à medida que GLP-1 e que a categoria de medicamentos, né, vai ganhando participação, a gente tem um trade-off aí quando a gente olha margem de lucro bruto, mas a gente tem um lucro crescendo em valores absolutos aí na casa de 18%, que é muito bom, né? A visão 2025 contra 2024, a gente tem um crescimento de 15,2%, também impactados aí principalmente pelo primeiro semestre, né? Pode passar. Despesa com vendas, né? Acho que é uma informação aqui super importante, né? 19 lojas abertas aqui ao longo do quarto tri. Isso pressiona a nossa despesa, mas a gente continua mantendo a disciplina aí de diluição de despesas, né? Quando a gente olha a despesa média por loja, a gente tem um incremento aí de 6%, que é basicamente inflação e mais algumas despesas que são diretamente atreladas à venda, né? Esse aumento de 15% que a gente vê no número absoluto em relação ao quarto tri de 24, ele é basicamente em função do aumento do número de lojas, né? Visão terceiro tri contra quarto tri também não fica diferente. Mas, quando a gente olha participação sobre a venda, né, e representatividade sobre a venda, a gente tinha uma despesa de vendas que representava lá em 2024, no quarto tri, 21,5% da nossa venda. A gente tem uma despesa de vendas agora no quarto tri que representa 20,6% da nossa venda, mais um trimestre aí que a gente roda com despesas sobre vendas abaixo de 21%, o que é muito bom. Na visão ano, a gente tinha uma despesa em 2024 que representou 21,1% da nossa venda, contra 20,9% agora no fechamento de 2025, um crescimento aí de 16,6% em número absoluto em relação a 24 também, em função aí na sua maior parte, né, em função do aumento do número de lojas. Pode passar, Edu. Com isso, a gente tem uma margem de contribuição de 8,7% no trimestre, a gente cresce 26%, né, o que é importante, assim, margem de contribuição de novo crescendo acima do percentual de vendas, o que é bom. Então, tem um incremento de margem aí de 0,4 na comparação entre os períodos. Quando a gente olha a margem de contribuição de loja madura, a gente, que é um número que a gente acompanha com muita proximidade aqui, a gente tem também uma margem de contribuição em loja madura aí que era 10,9% o ano passado para 11% esse ano, nos ajuda bastante na diluição de despesas, né? Uma margem de contribuição que o ano passado, no quarto tri, foi 48 milhões, nesse trimestre de 25, nesse quarto tri de 25,
ela chegou próxima aí de 61 milhões de reais. Na visão ano, a gente tem um crescimento de 11,8% na nossa margem de contribuição, saindo de 196 milhões para 219 milhões. E aí, de novo, né, repetindo, tem um impacto aí dos primeiros meses do ano, mas quando a gente olha o segundo semestre versus o segundo semestre do ano passado, a gente tem um crescimento super importante, né? Pode passar. Corporativo, a gente teve um crescimento de 13,8% também. A gente tem sido bastante disciplinado aí na diluição dessa despesa. A gente sabe, né, tem investimentos aí esse ano, tiveram investimentos importantes, principalmente para reforçar nossa estrutura de TI, mas mesmo assim a gente tem e vai manter a disciplina de diluir a despesa corporativa. Acho que é o principal gap que a gente tem aí, que a gente precisa buscar à medida que a gente vai ganhando escala e a gente não tira o olho dessa despesa quando a gente olha a representatividade dela sobre a venda, né? A gente diluiu aí 0,3 em relação ao quarto tri do ano passado, e a gente dilui 0,2 quando a gente olha 24 versus 25. Pode passar, Edu. Com isso, a gente tem um EBITDA de 31 milhões no quarto tri de 25. A gente, terceiro trimestre consecutivo aí com margem acima de 4%, né? A gente sai de uma margem de 3% ano passado para 4,4% agora, nesse trimestre, mesmo com o número de lojas aí, uma expansão aí um pouco mais concentrada no quarto tri, né? Cresce 78% na visão ano contra ano, e quando eu olho 2025 versus 24, a gente chegou aí a 103 milhões de EBITDA contra 82 milhões em 2024, uma expansão de margem aí que sai de 3,7% da nossa venda para representar 4% da nossa venda no ano fechado. Pode passar, Edu. Lucro líquido também, né? A gente teve uma evolução aí de lucro, acho que o Sami também já explicou um impacto de despesa financeira, depois eu vou falar um pouco aí sobre endividamento, mas quando a gente olha aqui ano contra ano, saímos de um lucro líquido de 8,7 para 14 milhões nesse quarto tri, um incremento aí de 62%, uma margem que representou 2% da venda neste quarto tri. Visão ano, a gente saiu de um lucro líquido de 36 milhões para 39 milhões, representando 1,5% da nossa venda. Pode passar, Edu. Aqui, caminhando mais para o final da nossa apresentação, em seguida a gente abre para o Q&A. A gente tem, começando aqui pelo ciclo de caixa, né? Um ciclo de caixa, o ano passado, quase 12 dias, né? Esse ano aí, no quarto tri, chegou aí a 15 dias. A gente tem um impacto aqui, principalmente do contas a receber, pela necessidade, né, de financiamento aí do GLP-1, principalmente o Monjaro, que tem um parcelamento diferenciado, né? Então, a gente tem um ciclo de caixa maior do que o ciclo de caixa da companhia como um todo. A gente entende que esse ciclo não deve ser menor do que o que a gente vem apresentando aí nesses últimos trimestres, tá? Quando a gente olha o endividamento, a gente fechou com uma dívida líquida aí de 62 milhões no quarto tri. Ela representou 0,6 em relação ao nosso EBITDA, né? Aqui a gente também, né? Acho que é uma combinação aqui de expansão acelerada, né? A gente continua, a gente entende que a gente não tem que abrir mão da nossa expansão, porque ela vem entregando valor, ela vem trazendo valor para a companhia, mas a gente precisou combinar isso com uma necessidade de financiamento de uma categoria nova aí que requer, até pelo ticket, né, requer um financiamento um pouco maior. Então, a gente equilibrou as duas coisas e chegamos aí num novo, eu diria que um novo patamar aí de dívida, né? Ela deve se aproximar aí de patamares muito saudáveis, mas patamares mais próximos aí do que a gente tem visto no mercado, né? Pode passar?
Eu acho que por fim aqui, falando de expansão, né? É um gráfico que a gente traz sempre, a gente vem perseguindo e entregando uma expansão que vem faturando cada vez mais nos seus primeiros meses, né, de vida, a gente já de abertura, a gente já vê aí a safra de 2025, ela não está toda completa aqui, não completou ainda, né, um ano, mas a gente já vê as lojas aí no seu 11º mês faturando algo em torno de 650 mil reais. Quando a gente olha as safras aí, principalmente, né, 24 e as outras, a gente vê aí faturamentos um pouco menores, né? Então, acho que é um acompanhamento e a gente vem perseguindo cada vez mais um aumento de venda média. Acho que essa loja ela entra, né, com uma maturidade maior do nosso plano de expansão e ela entra também, né, com todos os projetos aí que a gente vem fazendo para qualificação de loja e incremento de vendas, né? Pode passar. E aqui, trazendo um pouco de prestação de contas já da safra de 24, né, que completou aí, no final de 25, um ano de existência. A gente já vê aí nessa safra, que é uma safra nova, né, entregando um ROIC marginal aí de 13%, e a gente vê safras maduras, né, mais maduras, entregando aí um ROIC marginal de 30%, um pouco acima de 30%, quando a gente olha a safra de 2021, né? Então, é uma expansão que vem trazendo muito valor para a companhia e para os nossos acionistas, né? Acho que é isso, a gente abre agora para responder as perguntas. Obrigada, pessoal. Então, iniciamos agora o nosso Q&A. Temos aqui uma primeira pergunta. Com relação ao GLP-1, qual tem sido o desempenho recente das vendas de GLP-1? Como evoluíram as condições de oferta e qual é a participação atual da Rede Demil nesse mercado? Bom, obrigado pela pergunta. Assim, o GLP-1 tem sido muito importante no mercado, em especial para as grandes redes, que têm, de fato, tido mais acesso ao produto. Quando a gente olha o mercado como um todo no ano de 2025, ele pesou 2 pontos percentuais do crescimento de 11, mas quando a gente olha no último TRI, o GLP-1 chegou a pesar 4 pontos percentuais do crescimento do quarto TRI, que foi de 12. Então, o mercado teria crescido apenas 8 sem GLP-1. A Demil é uma das redes que tem um overshare na venda de Monjaro. Por quê? Porque tem uma concentração em áreas em que esse produto tem um peso de venda ainda maior, Brasília, Rio e até o Mato Grosso. Então, a gente acaba que tem um market share maior do que o nosso market share médio em RX. E o supply vem melhorando, mas ainda não está 100%. Existe a expectativa que a partir de abril, maio, ele fique 100%, mas volto a dizer, os maiores beneficiados na participação dessa categoria ainda são as grandes redes como o Demil. Segunda pergunta. O resultado operacional da Demil nos últimos anos é fantástico, mas não anima o mercado, principalmente devido à liquidez da empresa. Quais as medidas a empresa pretende tomar para melhorar a liquidez na bolsa? Bonificações de ações está no radar? Diego, obrigado pela pergunta. De fato, o preço das nossas ações está longe de refletir o que a gente tem entregue. Tenho a certeza que a gente está focando nisso. É muito mais difícil você trabalhar preço de ação quando o mercado está tão fechado como ele esteve. Agora tinha uma janela se abrindo, com a guerra a coisa se complica um pouco mais. Acho que está todo mundo com um viés um pouco mais positivo daqui para frente com relação a isso. A questão de bonificação de ação
não tinha entrado na nossa visão. Tem uma coisa que deu muito certo na outra companhia aberta do grupo, que foi o pagamento de dividendos de forma importante. A Demil vai começar a poder pagar dividendos no final desse ano, provavelmente. A gente ainda tinha um prejuízo acumulado para estar zerando, mas acho que ainda de maneira bastante incipiente. Mas é a discussão que está na pauta aqui. Não faz sentido a gente ter uma empresa que entrega tanto, com tão pouco valor de mercado. Tenho certeza que a gente vai estar dedicando aqui, a primeira parte desse ano de 2026 a tentar endereçar essa questão de liquidez de uma forma, mais definitiva. Esse é um excelente ponto. A gente sabe que a gente tem um desconto enorme no nosso preço por conta de liquidez, e está sendo trabalhada uma estratégia nesse sentido aí. Próxima pergunta, com relação à alavancagem, qual a expectativa daqui para frente? Acho que a Rita já respondeu um pouco, né? Acho que a dinâmica do GLP-1, ela trouxe uma mudança no ciclo de caixa da companhia, e aí com isso a gente teve um aumento na alavancagem, mas ainda dentro de um patamar bastante saudável. A questão é que a gente vai ajustar o nosso plano, de crescimento para que a gente não saia jamais do que a gente considera o saudável, que o mercado pratica, uma vez EBITDA, em torno disso daí, até uma vez EBITDA. Esse é o- o nosso objetivo, daqui para frente, dado que você teve uma mudança importante, no ciclo de caixa do negócio, não para a gente, para todo mundo, ou para as principais redes, uma vez que o GLP-1 ele é vendido parcelado ao consumidor, dado o seu preço elevado. Então, a gente ajusta o nosso plano de expansão a mantermos uma política saudável de endividamento, que na nossa cabeça gira em torno de uma vez, até uma vez. Próxima pergunta da Elua. Vocês têm tido bons resultados na abertura de lojas. Podem falar um pouquinho mais sobre onde têm dedicado mais esforços? Como estão as expectativas para novas lojas esse ano, bem como a disputa por pontos? Obrigado pela pergunta, Elô. As lojas no Mato Grosso têm surpreendido, positivamente pela velocidade de rampagem de vendas, né? Sem sombra de dúvida. Mas, em compensação, Brasília, a gente tem um recall de marca fortíssimo e também tem tido bons resultados. Eu acho que assim, vai ser um ano em que a gente vai ter uma expansão mais distribuída ainda, entre os estados que a gente atua, vai ser mais distribuída ao longo do calendário. A gente teve uma forte concentração ano passado, no final do ano. A gente acha que vai acabar executando quase 50% da expansão, na primeira metade do ano e 50% da expansão na segunda metade. Vai ser, então, muito mais equilibrado. Mas a própria curva que a gente mostrou, de evolução de vendas mostra que a gente tem sido cada vez mais assertivo no formato. O Mato Grosso foi um teste muito interessante para a gente, porque é um formato, muito diferente do que tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Ali a gente entrou fortemente com lojas de estacionamento e os resultados têm sido muito bons. A expectativa é muito boa com a abertura das 40 lojas esse ano, né? A gente seguir acertando como a gente tem acertado nos últimos anos, vai gerar bastante valor para a companhia. E eu não vejo nenhuma grande mudança no cenário competitivo por pontos. A verdade, Elô, que com 15% de taxa de juros, né, nem todo mundo fica tão valente, né? Então, eu acho que a gente ainda não viu nenhuma mudança no cenário, por briga por pontos. Até porque os grandes players já estão muito bem posicionados nas áreas que a gente atua, como nós também. Então, não tem muita briga nesse sentido, não, que esteja elevando o preço de aluguel ou esteja, trazendo luvas, nada muito diferente. Próxima pergunta, como vocês estão enxergando a performance da empresa nesse início de ano? Sem cair no risco de dar um guidance, a gente está animado com o início do ano na Demil. Vale
lembrar a todos que a categoria GLP-1, ela de fato influencia a base de comparação a partir do segundo semestre do ano passado. Então, você tem um volume importante de vendas vindo de GLP-1 agora, e quando você compara com o primeiro tri do ano anterior, você não tinha essa performance toda. E aí isso traz um impacto positivo. A gente está animado com o primeiro tri de Demil. Mais uma pergunta aqui, Delô. Além do GLP-1, alguma outra mudança no comportamento do consumidor que mereça destaque, bem como alguma diferença de comportamento entre as regiões que vale a conhecer? Não, do primeiro tri para o resto do ano, do ano passado, não deu para mapear ainda nenhuma grande diferença nesse sentido, não. Acho que nada que vale a citar aqui, nem entre regiões, até agora. Outra pergunta. Com o fim da patente da semaglutida previsto para esse mês, quais são as implicações esperadas para o mercado de GLP-1 e especificamente para a rede Demil em termos de volumes, preços e dinâmica competitiva? Essa é a pergunta da moda, né? É, eu acho que assim, vai ser um jogo de trade-off de preço por volume. De fato, os novos produtos estarão no mercado aí no segundo semestre, talvez mais um pouco para o quarto tri do que para o terceiro. Pelas informações que a gente tem obtido, os primeiros não serão lançados como genéricos, serão similares de marca. Isso é importante entender que a dinâmica de rentabilidade é diferente da do genérico. Mas todas as outras vezes que a gente viu isso acontecer, e ainda mais num produto que parte de um preço aí de R$ 1.000, a possibilidade de você agregar novos consumidores, ela é bastante importante. A gente não acredita que quem hoje usa um produto de R$ 2.000, como o Monjaro, provavelmente vai descer, vai trocar para um produto que seja de R$ 600, R$ 700. Acho que esse público vai estar preservado de alguma forma, mas a capacidade de triplicar, quadruplicar ou até mais a demanda, se esses produtos começarem a ter redução de preço, que normalmente acontecem, nesses casos de entrada de genéricos, vai ser um impacto bastante positivo, porque serão novos consumidores. E aí, dependendo do formato de remuneração, pode ser que as grandes redes continuem se beneficiando de uma parcela ainda maior desse mercado. Hoje, as grandes redes já têm experiência em lidar com o ressarcimento pós-venda pelos fornecedores. Nem toda farmácia independente tem controle para isso. Várias farmácias independentes nem operam com produtos de geladeira, toda essa questão. Então, a gente entende que vai ser um movimento bastante interessante para se observar aí entre o terceiro e o quarto tri desse ano. Pessoal, encerramos aqui a sessão de perguntas e respostas. Agradeço a todos pela participação e aproveito para colocar nossa equipe de RI à disposição para dúvidas. Passo a palavra aqui para o Sami para as considerações finais. Eu queria agradecer a presença de todos. É um grande prazer poder divulgar e dividir com vocês resultados tão expressivos. Agradeço ao time da Demil, agradeço ao conselho da Demil e agradeço àqueles que nos acompanham. Vamos lá que daqui a pouco tem mais uma leva boa de resultados para a gente apresentar. Obrigado, pessoal.